Vamos falar agora de algumas jurisprudências aí sobre a matéria Direito Penal Militar. Nós vamos dividir aqui entre competências das penas, prescrição e parte especial. Dentro de competência, nós vamos ver aqui a questão do julgamento pela justiça comum, quando o sujeito ativo é militar, e depois como civil, e depois o julgamento na justiça militar, quando o sujeito ativo é militar e civil. O porquê falar de jurisprudência? Porque tem alguns concursos que cobram jurisprudência. A CRS, que faz a prova da PMMG, ela, por enquanto ela não cobra. Ela traz de vez em quando doutrina, alguns posicionamentos de algumas federações, de algumas entidades, mas ainda não está cobrando jurisprudência. Porém, tem concursos em outros estados que cobram jurisprudência. Então a gente tem que ter conhecimento também um pouco como que os tribunais superiores julgam a matéria de direito penal militar. Em relação à competência, vamos iniciar aqui com o sujeito ativo militar. Vamos ver o porquê que o julgamento foi para a justiça comum e o entendimento dos tribunais aí. Então, o primeiro aqui, julgado do STJ de 2003, o que afirmou lá o tribunal? Compete à justiça estadual, ou seja, justiça comum, julgar o PM de serviço que agride um soldado da aeronáutica também de serviço na vila militar. É lógico que com a mudança aí, com a Lei 3.491, talvez o cenário seria diferente em relação a esse julgado. Mas aqui definiu-se que pelo fato do militar estar de serviço e o militar estadual ter agredido o militar federal também de serviço e na vila militar, que normalmente eles entendem que não é um lugar sujeito à administração militar, entendeu que nesse caso se tratava de um crime comum, ok? Aqui o segundo julgado. Compete à justiça comum julgar militar de folga que furtou objetos do interior de carro apreendido que se encontrava na delegacia, ou seja, cometeu o crime de peculato furto. Aqui também um julgado do STJ, da terceira sessão de 2012, entendeu-se que nesse caso o julgamento vai para a justiça comum, não considerou como crime militar. Por quê? Porque o militar estava de folga, ok? Então um julgado de 2012. O terceiro julgado aqui, compete à justiça estadual julgar o militar que insere dados falsos em sistema de informação para obter vantagem indevida, anulando multas de veículo de um amigo. Ou seja, entendeu-se que nesse caso aqui, o militar, no caso, cometeu um crime comum. Ele vai ser julgado na justiça estadual, ok? Entendimento aí também do STJ. O quarto julgado aqui, compete à justiça estadual julgar o desacato praticado por militar de folga contra militar em serviço, em lugar estranho à administração militar. Ou seja, para o STJ, aquela situação do inciso 2, a linha A, ativa contra ativa, ele entende que tem que fazer uma análise concreta do caso, para verificar se tem ali traz um transtorno para a caserna ou não. Aqui ele entendeu que não, que o militar que praticou o desacato estava de folga e não foi em lugar sujeito à administração militar. É importante falar que aqui estamos falando o quê? De julgados dos tribunais superiores. A gente sabe que a CRS, mais uma vez eu reafirmo, ela não cobra jurisprudência. Então, a gente tem que analisar também o enunciado da questão. Por enquanto não cobra, pode ser que venha cobrar. Então, se o enunciado fala de acordo com o CPM, é de acordo com o CPM. Se ele falar de acordo com a Constituição Federal, é assim. Agora, se um dia ele começar a falar conforme entendimento do STJ, conforme entendimento do STF, aí muda toda a questão, ok?